Vamos lá, boa noite a todos. Para nós aqui é boa noite, para você boa tarde, bom dia. Mais um The Revolution Podcast começando com temas assim que não é passado, é presente, é futuro, é constante. Sim ou não, senhor Luiz Figueiredo? Com certeza, boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. E espero que vocês sejam mais edificados, né? Nessa manhã, tarde ou noite, não sei pra vocês aí. Mas que sejam abençoados com essa palavra, amém? É isso aí. Ô Luiz, nós não vamos nem fazer um tema, não. Nós vamos bater um papo, ver uma resenha aqui. Com certo? certeza. Só que nós vamos usar a palavra de Deus para entender um pouco dessa nossa resenha. Sim. Certo? Certo. Deixa eu te falar. O que você faz com sua ira? O que eu faço com a minha ira? Isso. Quando você fica irado. Eu geralmente quero matar a pessoa. Tá. Aí eu quero bater na pessoa, quero tirar sangue da pessoa. Isso que não é o certo, né? Mas a gente, quando a gente dá o ouvido pra nossa ira, a gente quer matar a pessoa. Porque a ira é assim, quando vem o sangue ferve, você só quer destruir a pessoa, né? Isso é verdade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Quando você sofre uma injustiça, ou alguém próximo de você sofre uma injustiça, quais são as atitudes que você mais toma? Pensa agora e fale comigo. Tempo na tela. Olha, vamos lá. A verdade é, você já sofreu injustiça dessa forma? Já sofri várias e a gente fica revoltado, né? Porque muitas vezes você não fez nada e Certo. você está sendo acusado de uma coisa que você não fez. Então Verdade. a gente tem que tomar bastante cuidado e quando acontece esse tipo de coisa, porque se você deixar aquela injustiça falar mais alto do que a situação toda que está acontecendo, você vai matar a pessoa porque você está sendo julgado por uma coisa que você não fez. E quando acontece isso, o que mais fala na gente é a raiva, a ira. E segundo ponto, segunda pergunta que você fez, o que eu faria se eu visse a injustiça? Eu tento fazer justiça, que é tentar resolver o problema mostrando o que foi que aconteceu. Então, se eu conseguir ver o que aconteceu e eu conseguir ajudar a pessoa que está sendo injustiçada naquele momento, eu vou tentar fazer o máximo para tentar ajudar ela. Porque, cara, quando você sofre injustiça, é a pior coisa que tem, viu? Isso é verdade. Ser acusado por uma coisa que você não fez. Sim. Mas pegando no âmbito agora, vamos lá. Se olharmos em profundidade, alguns acontecimentos, vamos dizer assim, vai ser da década do século XXI. Sim. Talvez seja do milênio, se retratarmos a grandiosidade do local, do evento e a proporção que um ato de Will Smith tomou. Sim. Olha só para você ver. Will Smith, ele tem praticamente 50 anos. Sim. A sua carreira, ela é pautada em desenvolvimento em vários âmbitos. Sim. Primeiro, ele foi um rap. Uhum. Na década de 80, ele começou com o rap. E a história da família dele é que o pai dele colocou ele e o irmão dele para construir um muro. Para eles entenderem. Mas por que o muro? Então, é uma forma didática de ensinamento. O pai do Will Smith queria ensinar para o Will Smith o valor das coisas. Sim. Quanto custa e como ele deveria tratar o desenvolvimento dele como homem a partir daquele momento. Sim. O mesmo Will Smith é de uma inteligência, vou pôr entre aspas, invejável. Porque ele, depois de passar por esse processo com o irmão dele, ele se torna um cara de mente super aberta, super desenvolvida e ele tem um talento incrível. Sim. Ele vai para o rap, no rap ele não dá certo, ele parte para onde? Não vou dizer assim, dá certo por não ter feito sucesso, mas é porque ele começou a migrar para o lado da teledramaturgia. Sim. Ele começou a ir para a televisão. Sim. Quando sai a série O Príncipe de Bel-Air, ou como nós conhecemos, O Maluco no Pedaço, Essa é história, essa é cultura. isso aqui é cultura. Porque eu nunca soube que esse nome traduzido do inglês. É.
O Por que Príncipe de então que Bel-Air. eles colocam o Maluco no Pedaço aqui no Brasil? Então, vamos lá. Quem vai concordar comigo aqui vai ser diretor de cinema. Quem vai concordar comigo aqui vai ser tradutores. Quem vai concordar é dubladores, Sim. diretor de dublagem. Sim. Que você está transferindo algo do inglês para o português não pode ser como está escrito lá. Sim. Porque não traz sentido. Uhum. Exemplo, um dublador, Marco Ribeiro, por exemplo. Se você perguntar ao Marco Ribeiro assim, Marco Ribeiro, quando você vai fazer uma dublagem, você vai ser diretor, porque ele é proprietário de um estúdio de dublagem. Sim. Você traz a essência, sim. Você traz do jeito que está no inglês e falar não. Porque não dá para chegar e usar uma terminologia americana em português. Aqui, a polícia era chamada de tira, aos anos 90. Sim. Há uns estúdios que já se fechou, mas muito bom. Herbert Richards. Uhum. Entendeu? Era o melhor. Ele fechou? Ele fechou. Eu não sabia. O dono do Herbert Richards, se eu não me engano, ele faleceu no final da década de 90. Sim. E o estúdio foi fechado. Uhum. Então, vários atores que estavam lá, que são dubladores, excelente, a dublagem brasileira é a melhor que tem no país, eles pegaram e foram brigando para outros estúdios. Sim. E nós temos muitos estúdios, tanto em São Paulo como no Rio, que são excelentes. Aí, Belo Horizonte não dá, cara. Belo Horizonte é uma tristeza, não tem nada aqui neste lugar. Que estúdio famoso que tem aqui, meu filho? Não, nós não temos estúdio famoso, mas o Seixas, o Batman, sabe o Batman desenho? Aquela voz grossona do Batman. Sim. Então, ele é mineiro. Mas não trabalha aqui. Ele não trabalha aqui, mas ele é professor de locução. Pois é. Talvez não deu para ele ainda montar um estúdio aqui. Talvez falte esse desenvolvimento em Belo Horizonte. Sim. Com certeza tem bons atores que fariam boas dublagens, Oi. tipo eu. Tô chegando aí, viu, galera? Mas vamos voltar no Marco Ribeiro lá. Uhum. Aí você vai falar assim, ô Marco Ribeiro, dá para trazer, na questão do Príncipe de Bel-Air, Marco Ribeiro, dá para trazer as mesmas falas dos americanos para aqui? Não. Algumas coisas que eles vão falar lá vão cair com preconceitos aqui. Então você começa a fazer uma versão brasileira. Olha aí. Versão brasileira, Herbert Richards. Distribuição, aí vem a forma como vai ser distribuída. Sim. Príncipe de Bel-Air ou Maluco no Pedaço, porque caiu bem. A forma como o Will Smith interpreta traz... Bacana, porque aqui, quando ele fez aqui essa série, cara, foi muito boa. E eu assistia, desde quando criança, eu assistia ele. Todo mundo gosta de assistir isso. Não, e até hoje, né? Até hoje. Até hoje ele impacta. No YouTube você entra lá toda hora, eu tô assistindo. Isso. E se você pegar os filmes que que o Will Smith foi fazendo, poxa, impacta muito. Tem o 4 de Julho, que é um filme das invasão de naves espaciais. Sim. Tem um filme que ele entra numa enrascada. Tem vários filmes. Não vou citar todos os filmes, que eu não vou saber nem o nome dos filmes de cor. Mas sabe um que é marcante pra mim? Que eu até esqueci o nome dele, que ele cuida do filho. Felicidade. Eu acho que esse aí, mano. Que ele cuida do filho dele, que fica sem dinheiro e ele tem que vender as máquinas, né, de hospital. Aquele filme, ele pra mim é muito marcante. Sim, porque ele faz com o próprio filho. Ficou até hoje marcado na minha cabeça, por causa de toda a situação que foi feita ali, aquela dramaturgia inteira ali. Isso. Ficou gravado na minha cabeça. Isso. E o Will Smith, ele tem esse protagonismo na televisão. Sim. Por ser carismático, por ser um cara sempre atlético. O Robô te mostra lá. O cara, a forma física do cara. E outra coisa, por sempre desenvolver uma espécie de conexão com os assuntos a qual ele está trazendo. Sim. Por exemplo, esse Em Busca da Felicidade mostra muito disso. Sim. Entendeu? Quem assistiu com ele e Martin Lawrence, os Bad Boys 1, 2. Nossa, fala não. Cara, os Bad Boys é top. E eu achei que ia continuar até o resto da vida, igual o Velozes Furiosos, porque o Velozes Furiosos não acabou até hoje, né? Pois é. Martin Lawrence é outro cara incrível. Então ele sempre casou muito bem com alguns temas. Sim. Só que ele chegou a um ponto na vida dele onde que ele fez um filme. Por que ele está recebendo aquele Oscar? Se a gente for falar do Oscar, em 67, eu acho que o primeiro negro, e foi em 1967, ganhou um Oscar.
Nossa, demorou isso tudo? Demorou. Não. O primeiro negro ganhar. E isso... Não, mas é justamente isso, porque eu falo no sentido assim, se você pega do início da Dramaturgia. Cinematurgia. Certo. Há muito tempo, anos e anos que vem o Oscar, né? A academia da cinematologia, ela tem bastante anos. Então, assim, até para um negro chegar a ganhar, e isso é uma coisa cultural, porque até para um negro chegar a ser qualquer coisa em todos os países é muito difícil. Sim. A não ser os países africanos, mas se você pega os países aqui asiáticos, os países latino-americanos, também são muito difíceis. Até, sim. Olha quanto tempo que... acho que a nossa população brasileira hoje, vamos colocar aqui a população brasileira, sim. Eu acho que a gente temos quase 60% de negros. Porque certo. Hoje somos muitos negros aqui no Brasil. Só que quantos que nós temos na política? Quantos negros que nós temos que já foram presidentes do país? Entende? Entendo. Então eu falo nesse sentido. Então, até mesmo no cinema, custou muito tempo para chegar um negro ser campeão de ganhar um Oscar da vida, por exemplo. Sim. Entende? Sim, a academia reconheceu esse negro e depois disso alguns outros vieram. Não vou entrar no assunto, porque se eu for entrar no assunto... que nós vamos mudar totalmente o foco. Aí nós vamos mudar do foco, eu vou falar de Donald Glover, vou ter que falar de Ray Bell, e vou ter que trazer muitos outros aqui. Uhum. Mas a questão é o seguinte, a partir de um certo tempo, naquela época, o Oscar, ele estava como a principal atração para os americanos. Uhum. O mundo inteiro viu que o Oscar não é uma coisa qualquer. Por que eu falo isso? Porque se você olhar todo cinema ou todo filme que é produzido em um continente, sim, ele tem o seu destaque cultural. Sim. Se você vê no Brasil, A Cidade de Deus, Carandiru, Tropa de Elite. Sim. Se você pegar vários outros filmes, você vai ver que tem uma questão muito cultural. Sim. É muito peculiar brasileira. Do lugar. Se você pegar os filmes asiáticos também, os filmes africanos, franceses, tem muita história contada da cultura. Então isso fica impregnado. Mas o staff americano fez algo que é mundial. Todo filme americano passa em qualquer lugar do mundo porque ele não tem algo só da cultura americana. Sim. Eles tentam englobar. Ou então, seja, o globalismo atinge o mundo inteiro pelo cinema. Bom, quando eu falo isso, eu falo que o Oscar tomou uma proporção muito grande. Muito grande. Se você pegar o Super Bowl, futebol americano, são milhões de pessoas assistindo. Esse ano passado foi esse ano que teve o último Super Bowl. Esse ano. Que show que foi aquele do Super Bowl, cara. Eu falo com você porque eu cresci na minha adolescência ouvindo esses caras. Sim, Snoop Dogg, Eminem, esses caras assim, pra mim era Thriller do Tupac. Então, tipo assim, mano, foi muito legal. Eu não acompanho o Super Bowl. Mas depois disso que fui pra internet, quando você vai ver essas coisas na internet, sim, eu fiquei abismado pelo tamanho do show, a grandeza que eles fazem aquilo. E eu falo assim, se o Brasil ele conseguisse colocar isso, por exemplo, no principal, a principal área esportiva nossa, qual que é? O futebol. Sim. Se colocasse um show business desse no futebol, cara, da vida, igual uma Copa do Mundo, você ia estourar, entende? Isso é melhor do que a Copa do Mundo, se fosse só no Brasil fazer. Eu fico encantado justamente com essas coisas que os Estados Unidos conseguem. Ele consegue atingir o público de uma forma que a gente menos espera. E geralmente você fica achando, vai ser uma coisa banal, uma coisa... Mas quando eles chegam, sempre quando eles vão fazer alguma coisa, é uma coisa muito grandiosa. Sim, é verdade. E aí eu falo assim, você pega os maiores filmes de guerra, por exemplo. Eu amo Segunda Guerra. Eu adoro ver filme, série, tudo que tem envolvido a Segunda Guerra, porque eu gosto muito da mente. E aí não é defendendo Hitler não, tá? Antes de vocês falarem aí, eu não sou racista não. Presta atenção aí, nem nazista, tá? Eu falo no sentido que eu fico encantado. O jogo estratégico? É a mente dele.
Sim. Como ele levou uma nação a pensar da mesma forma que ele e agir da mesma forma que ele. Porque Sim. não era só o chefe de nação. Certo. Era todo mundo. Ele conseguiu conquistar todo o povo a pensar como ele e agir como ele. Sim. Entende? Então, assim, eu amo. Então, quando eu pego todos os filmes que efeitos da Segunda Guerra lá dos Estados Unidos, que eles colocam, né, que eles elevam o exército americano, eles elevam tudo que o exército fez na Segunda Guerra, cara. Criaram um personagem, é muito Capitão interessante. América. É muito interessante. Então, dentro disso, eu quero fazer 2 viés aqui. Primeiro, o quanto o evento ficou grande depois da década de 60, com a revolução a revolução e a evolução da tecnologia. Sim. As câmeras, a sim. forma como as imagens foram propostas, porque a primeira transmissão a cores foi na Copa de 70. No jogo da Itália, você já tem ali Brasil e Itália, as imagens a cores. Sim. Então o cinema começa a tomar uma proporção maior. O Oscar começa a ver que não dá para ver uma premiação, a academia vê que não dá para dar uma premiação qualquer. Sim. A partir da década de 70, você tem filmes como O Poderoso Chefão, que você tem assim uma coisa grandiosa. Sim. A academia fala assim, então tem que começar primeiro viés, eu tenho que começar a crescer e a mostrar os grandes atores que temos. Sim. As grandes personalidades. Sim. Segundo viés, as ideologias começaram a ver que precisavam se encaixar de alguma forma. Sim. Negros, gays e LGBTs e assim vai. Todas as áreas. Tudo que você imaginar, por deficientes, colocar pessoas, sabe, obesas ou não. Ali eles tentaram encaixar todo mundo. Primeiro viés, fazer a academia crescer com o Oscar. Sim. E conseguiram. E alcançaram o mesmo patamar de quê? Do Super Bowl. O intervalo do Super Bowl é desse tamanhozinho. Por uma proporção, ele tem ali 15 minutos, 20 minutos no máximo. Sim. O Oscar tem a mesma proporção, só que com algumas horas de premiação e reconhecimento pelo talento, pela obra feita. Para diretores, para filmes, tal, que seja. Qual foi o maior público o maior público vendo um Super Bowl? Você sabe me dizer? Não. Um dos maiores públicos do Super Bowl, eles atingiram mais de 2 bilhões de pessoas. Metade do mundo. Você consegue entender? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas hoje, mas foram mais de 2 bilhões de pessoas assistindo o Super Bowl. Sim. Eu não sei te dizer qual o Super Bowl foi certinho, mas foi um dos que mais alcançaram. Aí você chega e fala assim, e o Oscar, Elias? Quando o Oscar conseguiu... Eu vou chegar no Will Smith lá, viu, gente? Calma aí. Continua com a gente. Vai com o meu raciocínio aí. E como o Oscar conseguiu alcançar o patamar? Você lembra de um filme chamado Titanic? Sim. Leonardo DiCaprio? Com certeza. O melhor Titanic. E eles lançaram os outros aí, mas não foram bons, não. Pois bem. A academia conseguiu alcançar 47 milhões de telespectadores em 1998 ou 99 com aquele filme para ver a premiação do Oscar. E Leonardo DiCaprio não ganhou. O viés da grandeza chegou ali. Talvez ali foi o ápice. Sabe quais foram os piores números do Super Bowl? Não. Nem eu. Porque não tem registrado. Mas sabe quais foram os piores números da academia com a visualização da premiação? Ano 2021 e agora ano 2022. Por quê? Por quê? Colocaram ideologias, mas tiraram histórias. Se você tem um Poderoso Chefão em 1970 arrebentando, hoje qual é o filme que você tem que mexe muito com as pessoas? Mas você não acha que tudo isso, não só pelo viés da academia, mas o viés do mundo tem mudado? Porque hoje, se você não fala do LGBT, você é errado. E se você ainda fala mal, você é homofóbico. Se você não fala dos negros, você é contra os negros, você é racista. Se você não coloca nada dos gordinhos, você é gordofobia. É gordofóbico. Então, assim, hoje o mundo ele tem trazido um viés
muito diferente do natural, do certo, eu acho, sabe? Sim. E isso não tô sendo preconceituoso. Eu quero que vocês me entendam da forma que eu tô expondo aqui. As coisas no mundo têm acontecido e muito rápido. Sim. Só que tem coisas no mundo que não deveriam ter evoluído. Eu penso assim. Porque algumas coisas foram evoluídas por ruim. Sim, em mas vez de evoluir pro bem. Vamos colocar a evolução, por exemplo, dos casamentos. Antigamente havia tanta gente separando. Não. Esse ano e ano passado foram batidos recordes de divórcios no Brasil. Então, assim, Mas isso não é natural. Mas por que foi transformando natural? Isso foi transformando natural. Porque foram colocando nos filmes, nas novelas, na telematologia, que isso era normal. Entende? Sim, entendi. E isso eu tô falando de todas as áreas. Não tô falando só de uma área específica. Eu estou falando de todas as áreas. Estou te dando um exemplo. Certo. Então, assim, eles colocaram isso como natural. Hoje você vê uma pessoa tomar um tiro no seu bairro e morrer, tá no meio da rua estirado. E as pessoas veem isso como normal. Mas isso não é normal. Sim. As pessoas, elas começaram a ver coisas como normais, coisas que não são normais de ver. Entende? Então, eu acho que chegou a cair os telespectadores mesmo, igual aconteceu no Oscar, justamente por isso. Porque não só tiraram as histórias, mas eles têm introduzido coisas que não era para ser introduzido. Sim, também concordo. Por exemplo, e agora entrando no caso do Will Smith. Depois eu fiz essa bela introdução aí, você entendeu o que eu tô falando? Sim. O Will Smith chegou ao ano de 2022 para essa premiação com o Oscar em baixa. Opa, pegou aí? O Oscar tá em baixa. Enquanto o Super Bowl bateu o recorde esse ano de visualização, porque já estava previsto quem ia fazer o show, como seria o show. Poxa, pegou várias gerações, tanto atuais, mas os antigos também. Então, todo mundo parou para ver não só um jogo, mas também um espetáculo de intervalo. Quando chegou a vez da academia mostrar sua potência, ela não tem filmes. As produtoras, os estúdios, Hollywood não tem filme para mostrar a sua grandeza. Como estamos num modo ideológico demais, então vamos pôr os negros para se destacarem na academia, para assim chamar a atenção de vários, ou quase todos. Então colocou o Chris Rock, o Will Smith, sua esposa, colocou vários ali para não tornar um entretenimento, mas para ter um destaque, para serem honrados. Quando chega lá, Chris Rock faz uma brincadeira que coloca tudo a perder. Mas pior do que isso, qual a pergunta que eu te fiz no início? Nem lembro. Não lembra? Qual que era? Da ira. Ah, tá. Sobre a ira, sim. Quando Chris Rock faz aquela brincadeira, a esposa do Will Smith tem uma doença. Ou está passando por essa fase de doença. Agora, o Will Smith olha para a esposa, então imagina, ele olha para a esposa, olha para Chris Rock e tem que tomar uma atitude. E nessa hora vem a ira. Por que vem a ira? Porque eu não sei o que vou fazer, me colocando no lugar do Will Smith. Porque se eu sei o que vou fazer, simplesmente a ira não me domina. A ira domina o Will Smith e ele toma essa ira como um energético e vai até o Chris Rock, e você vê muito bem que o Chris Rock vira e fala assim, o Will Smith, ele vem, inclina para frente, o Will Smith lhe mete a mão na cara e só tem um ângulo das câmeras. A princípio, você fala assim, não, mas isso é uma montagem gigante, parceiro, não tem como. Depois do tapa na cara, todo mundo, um tapa na cara. E Chris Rock ainda fala, o Will Smith bateu em minha cara. Ele me deu um tapa. O Will Smith volta e senta. Quando ele senta, ele fala, tira o nome da minha esposa dessa sua boca. Ele falou outras palavras. Em outras palavras. Mas tira o nome da minha esposa dessa sua boca. Parece que eu tô até interpretando. Oi. Mas, cara,
O Chris Rock olha pra ele e fala, tá, cara, tá, eu vou tirar. A ira levou a várias interpretações, só que vem consequências após o ato do Will Smith. Uma, nós pensamos que, bom, ali naquele momento, toda a academia ia aceitar normalmente. Segundo, nós pensamos assim, poxa, o Chris Rock não pode aceitar isso, o cara foi violento. Aí cada um recebeu o seu ponto, cada um pegou uma pontinha. Sim. Quem concordou com tapa e quem não concordou com tapa. E alguém falou, ele promoveu o remédio para a cura da esposa dele. Porque o remédio foi achado. Sim. E agora precisava se destacar. Só que essa semana saiu uma notícia aqui. Ele tomou um gancho de 10 anos. Ele tomou um gancho de 10 anos. Ele está expulso por 10 anos. Ou seja, se eles fizerem nesses 10 anos os melhores trabalhos da vida dele, ele não vai ganhar um Oscar. Sim, e quiseram tirar o Oscar dele desde o meio desse quiseram ano. tirar o Oscar dele. Agora, a ira que ele tomou, a ira que ele teve e a atitude me faz pensar. Somos cristãos. Se você, que está me assistindo agora, cristão, tivesse na situação do Will Smith, o que você faria? Essa é a pergunta. Você iria lá dar um tapa na cara? Você se retiraria? O que você faria? Tem N possibilidades. Vamos ver Salmos no capítulo 4, versículos 5 e 6. Luiz, lê para nós, por favor. Salmos, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos lá. Versículos 5 e 6? Não, vai do 4, por favor. Capítulo 4, versículo 4 do do 5 ao 6. Isso. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Até o 6, né? Isso. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, fazer resplandecer sobre nós a sua luz do teu rosto. Olha só para você ver. Numa outra versão está escrito assim, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Pensa bem. Aquietem-se. 5. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. 6. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Veja bem, Luiz, nós somos, por natureza, aqui você meio calvinista, para deixar o povo bem irado aí, nós somos o quê? Depravados. O pecado é aquilo que nos corrói. Sim. A depravação, que é uma doutrina paulina, ela nos mostra que nós somos os seres, o ser que mais é elevado a cometer pecado. E o que é depravação? A depravação se refere a uma perversidade, a corrupção. O mal inato humano no homem. E o no mais grego, legal é isso, ponero. Justamente por isso, porque Poneros, somos todos dessa forma, Somos todos todos pensamos depravados. dessa forma e todo mundo age dessa forma. Então, não é só o homem ser mal, é querer fazer o mal. Sim, mas é isso que eu tô te falando, a gente, ser humano, a gente pensa dessa forma, a gente sempre quer, a gente sempre deseja o mal. Sim. Isso já é da natureza nossa. Sim. Você já viu aquele quando a pessoa não consegue ver ninguém melhor que você? Sim. Você não pode estar melhor que ela. Se você tiver melhor que ela tá desejando mal pra você. Então a gente já tem essa natureza humana dentro da gente, de desejar o mal e de querer o mal pra outra pessoa. Olha só pra você ver. Aonde o caso Will Smith encaixa dentro desse versículo? No versículo 4, no contexto aqui de todo o texto, é o salmista fazendo um cântico, o Senhor me responde. Ele fala assim, ó Deus, me faz justiça. Ele está sendo injustiçado. Sim. Ele está sendo programado para fazer o mal através da atitude de outrem. Sim.
Só que ele tem uma sequência que é vitoriosa antes mesmo de cometer qualquer ato ou de ter a resolução de todo o problema. Ele entrega ao Senhor o problema e confia nele. Sim. O início do versículo. Quando ele chega no versículo, por exemplo, 2, até quando vocês, poderosos, ultrajarão a minha honra. Ou seja, ele está falando que ele está sendo desonrado, ele está sendo machucado, de alguma forma, ele está sendo atingido. Sim. Só que ele chega no versículo 4 e ele dá um conselho poderosíssimo para nós. E é esse conselho que eu quero trazer para nós. Luiz, olha o que ele fala. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Pecado é o que, Luiz? É o ato. Sim. Quando você age, vamos lá em Pedro. Sim. Pedro era um homem impulsivo. Impossível, isso mesmo. Ele pegava e queria resolver tudo de uma vez. Verdade. Então, assim, ele não pensava antes do ato. A gente tem... Quando Jesus fala isso, quando a Bíblia fala nesse sentido, ela fala assim, para e pensa antes de fazer. Sim. Por quê? Quando você pensa, você não age dessa forma. Verdade. Você tá irado, você irou dentro do seu coração, criou aquela raiva. Mas é diferente, Elias, de eu ficar com raiva de você e de eu chegar e te dar um tapa. Ou de eu chegar em você e te dar um tiro. Sim. Porque até eu chegar a fazer isso, eu já pensei naquilo. Só que eu ainda tenho como evitar eu fazer aquilo. Entende? Sim. Então, se você para, reflete no que está acontecendo, na situação que você está. E eu falo que hoje as pessoas elas estão muito dessa forma, assim, nervosas, elas estão muito impulsivas, as pessoas hoje. Elas são todo mundo agindo como Pedro. Eu que trabalho no trânsito o dia todo, eu fico vendo as pessoas dar uma fechada, ela já quer quebrar o carro do cara. Ela quer descer do carro e já lá e discutir com a pessoa, xinga todo tipo de palavrão. Esse dia eu tava comentando com um cliente no carro, falei assim, você sabe qual que é o problema? Que as pessoas elas querem brigar, elas querem discutir. Uma coisa que já aconteceu, não vai fazer diferença mais nenhuma na sua vida. Se a pessoa te fechou, ela vai embora e não vai fazer diferença você xingar ela ou não. Sim. Não vai fazer diferença. O problema é que se eu chegar e descer do meu carro e ainda for brigar com ela, ela tá armada e vai me dar um tiro, eu tomar um tiro de graça sem necessidade. Sim. Entende? Então a gente tem que parar e pensar e refletir nas horas nas horas que a gente tem que tomar nossas atitudes. Sim. Olha só pra você ver. Irar é você se tornar meio colérico. E outra coisa, toda vez que você está irado, você se torna colérico e tem uma coisa outra a mais aí. Ousadia, você se torna ousado quando você está irado. Sim. O Will Smith, ele tá rindo segundos antes. Quando o The Rock... Vou falar The Rock. O Chris Rock brinca falando com um dos atores lá, que é até um espanhol, um mexicano, se eu não me engano, que, assim, cara, ele tá disputando o título com o Will Smith. E a esposa dele também. Se ele ganhar e ela não, ele não vai ter. Agora ele está torcendo para que o Will Smith ganhe. Sim. E a esposa dele ganhe também. Porque se o Will Smith ganhar, ele também ganha. Brincadeira feita, o Will Smith está rindo normal. De repente, a ira ela é colérica, que ela é rápida. O que acontece? Ele vira para a esposa e fala, Jay, te amo. Você está parecendo como uma atriz de um filme. Ele faz a citação, agora eu não vou lembrar o nome do filme, quer dizer, me falhou o nome do filme agora. É uma atriz, eu esqueci o nome da atriz também, estou perdidinho aqui, então, desculpa, perdido nessa parte do filme. Esse filme é uma mulher que ousa ir para o exército e quando chega lá, ela está passando por um processo de quê? De ter que enfrentar o machismo e ter que vencê-lo. Sim. Esse filme é interessante para algumas mulheres aí. Outras não vão achar tão interessante. Vão aprender, gente. Isso. Vão aprender. Ela está vencendo. E quando chega lá, eles falam assim, ó, você quer ser boa tanto quanto um CEO da Marinha? Então você vai ter que treinar o tanto quanto ele. Então ela mulher, tem que pegar o mesmo tipo de peso que os homens. Só que ali os homens começam a abusar. O machismo aparece. E ela tem que rapar a cabeça. E ao rapar a cabeça, ela mostra que ela está disposta a ir até o fim.
Chris quis fazer uma comparação, só que com uma situação de doença. Se não tivesse doença, talvez o Will Smith continuaria rindo e até aplaudiria, falaria assim, poxa, ele está comparando ela à atriz, certo? Que lutou. Só que tem uma questão de doença. Aí o modo colérico do Will aparece e a risada muda pela ira, pela raiva, e ele olha para a esposa e a imagem pega a esposa, a Jenny, fazendo assim com o olho, ó. Sabe aquela revirada de olho? O Will, na hora, se sente impotente. E a primeira ação dele é se levantar e ir até o Chris. Essa caminhada dele mostra o quanto ele se tornou, sabe o quê? Ousado. Ele foi ousado em ir lá. Por mais que tenham programado aquilo, ou que aquilo ali tenha sido uma brincadeira. Pode ser. Ele foi ousado. Porque naquele momento ele poderia parar e falar assim, não fala da minha mulher assim não. Chegar perto e falar assim, se retrate como esposa. Mas ele foi ousado ir lá, e colérico. Agora ele se torna sanguíneo. Mete a mão na cara do Chris. E quando ele sai, ele faz uma revirada de olho assim. Sério, pega lá pra você ver. Ele vira a cara e... Essa daí é uma situação embaraçosa. Só que mostra o quê? Mas o que é? É porque isso é assim mesmo. Quando a gente fica com raiva, a gente só quer ver o sangue. É isso que eu falei no início do podcast, do episódio. Essa raiva, ela dá uma ousadia pra gente, que a gente vira um homem que a gente não é. A gente quer só ver o sangue da pessoa. Quando eu sou dessa forma, quando eu tô nervoso, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila. Mas se você me tira do sério, eu vou querer ver o seu sangue. Sim. E quando eu tiro o seu sangue, aí tudo bem. Aí eu fico tranquilinho e saio rindo. Por quê? Porque aquilo ali é o estágio alto do prazer, sabe? Sim. E a raiva é assim. Ela te dá um prazer quando você chega no estágio mais alto, que você conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. E é um prazer. A gente sente esse prazer, sim, esse desejo, essa vontade. E é por isso que eu tô te falando, porque se você para e pensa e não faz aquilo que você pensou em fazer, no caso do ato, do agir, você não faz. Mas se você não pensar, você vai apenas tomar aquela vontade, aquela explosão que está dentro de você e vai lá e vai fazer uma coisa que não era para você ter feito. Então, aí nós falamos, voltando em Pedro aí. Sim. Atitude de Will Smith comparado com a atitude de Pedro. Vamos fazer algumas comparações? 26 de Mateus, capítulo... Olha só para você ver. No capítulo 50, Jesus perguntou, amigo, o que traz? Então, os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Sim. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Sim. A crença é que o soldado do sumo sacerdote é Malcolm, e quem tirou a espada, Mateus diz, um dos. Mas alguns escritores e teólogos dizem que é Pedro. Arrancou a espada, arrancou a orelha do soldado. Ele ficou irado. Injustiça, agarrou Jesus, logo mestre. Aí Jesus, no capítulo 26, versículo 52, diz assim, ó, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Outro caso, Jesus, Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 17, Jesus diz assim, ó, sigam-me e eu farei pescadores de homens. E disse Cristo a essas palavras. Só que mesmo Marcos, no capítulo 8, está falando que Jesus sobe ao monte da transfiguração. E lá subiu Pedro, Tiago e João. Sim. Lá em cima, Pedro precipitou-se. O mesmo Pedro que mais tarde arrancou a orelha de Malco, se precipitou e querendo mostrar serviço, ele vai montar as barracas. Um homem sujeito ao próprio espírito. O espírito de Pedro é esse. É um espírito sanguíneo, é um espírito revoltado. Ele é um homem que se ira, porque a ira, o que ela causa na pessoa? Ela causa ódio, mágoa, rancor. Ela causa, normalmente, ações após uma ofensa. Uhum. Então, Pedro começa a querer montar barraca para Elias, para Moisés e para Jesus, sem entender. O seu espírito é assim.
É o mesmo Pedro que lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus vai para a casa de Levi, que depois vai ser chamado Mateus, Sim. e os escribas, os fariseus chegam ao pé de Pedro e falam assim, mas teu mestre senta e vai na casa de publicanos, de cobrador de impostos, você aceita isso? Uma nação que está tentando se sobrepujar, sair das mãos dos romanos, e o seu mestre aceita isso? Pedro começa a cirar, Pedro começa que isso, velho, os caras estão falando isso e Jesus está... eles não tudo errado não, mas Jesus é um mestre, mas pelo amor de Deus, Jesus, não sai daqui, pô, tu tá sujando a barra aí, mestre, qual é, irmão? Vamos pular fora aí. Aí, Jesus fala do argueiro, sabe? Tirar a trave do olho. Sim. É ali no capítulo 7. É ali que ele está falando com Pedro, ele está falando com todos. Sim. Porque até Pedro começa a duvidar dele. Esse mesmo Pedro tem um ímpeto irado ou de ira para com tudo. É esse mesmo Pedro aí que você vai ver falando assim, se é você o Cristo, me faça. Isso é quando ele está no meio do mar. Me faça andar sobre as águas. Uma tempestade. Ele vê Jesus vindo sobre o mar. Pisou na água, deu alguns passos e afundou na fé. Mas é um cara que mantém sempre ali o quê? O que ele manda? Ele manda sua ousadia pela frente. Sim. Agora, esse mesmo Pedro escuta de Jesus uma palavra que é pesada. Você vai me negar 3 vezes. Pelo que você é, pelo seu caráter, E não deixa... Jesus não deixa Pedro desentendido. Ele fala assim, pelo seu caráter, pela sua pessoa, pelo seu espírito, pela sua natureza depravada, você vai me negar 3 vezes. Ele não falou com João, ele não falou com mais ninguém. Ele falou com Pedro. Com Judas, ele só diz assim, vai lá e faça o que você tem para fazer. Lá na ceia, Pedro, o que ele fala? Jamais arrogância. A ira de Pedro no Getsemane mostrou o quão falho ele é e quão pecador. Sim. Quando Jesus diz ali no capítulo 52, guarde a espada, porque quem fere com a espada e pela mesma espada será ferido, ele está dizendo, Pedro, a sua ira vai lhe causar o mesmo dano que você está causando. Pedro, preste bem atenção. Tudo isso que você faz mostra o quanto você não conheceu do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Pedrão, amigo, deixa eu te falar, você vai me negar, porque você não foi transformado. A sua ira, a ira dele é tão evidente, essa Sim. palavra, que quando a moça diz assim, mas você é um deles, ele tinha que falar assim, eu não, jamais, nem conheço ele. Por 3 vezes ele falou ele usou as mesmas noções, as mesmas palavras. Eles dizendo assim, não, eu não faço parte. A ira dele mostrou que ele estava sendo ferido da mesma forma. Sim. Da mesma forma que ele estava ferindo, ele seria ferido. Sim. O mesmo Pedro precisou ir para o mar outra vez, precisou mergulhar, precisou ir lá no fundo para entender o que, Luiz? Para entender que ele precisava ser humilde e deixar a ira de lado, deixar o rancor de lado, o ódio de lado. Em Salmos que você leu aí, estava pedindo para quê? Antes de irar? Não pecar. Não, antes de irar, deitar e dormir. Deitar e dormir. Vai deitar e dormir. Era melhor se Pedro tivesse preocupado com Jesus dormindo, e ele mesmo dormindo, e vendo Jesus e deixando Jesus ser morto, do que ele ficar lá no meio do povo querendo saber o que Jesus estava fazendo, irando. Enquanto ele estava dormindo, deixa eu te falar, enquanto ele estava dormindo, Jesus estava orando. Sim. Pega essa daí, ó. Jesus orava e ele dormia. Depois que Jesus parou de orar e ele acordou, ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Era preferível ele continuar dormindo. Verdade. Sim ou não? Com certeza. Então, cara, o mesmo Pedro, e o interessante que depois de tudo, dessa fase toda de Pedro, quando o Espírito Santo pega ele, que ele é transformado, que você vai vendo lá pro pedaço no final da vida de Pedro já. Lá em Atos.
você vai vendo o que o fruto do Espírito faz com a gente. Sim. Ele já estava manso e humilde. Então, assim, a gente tem que buscar o Espírito para nos ajudar nesse sentido sempre, sabe? Sim. Nessa mudança, nessa transformação da nossa vida. O Espírito transformou porque ele. É esse Espírito que vai mudar a gente. Porque se for depender da gente, cara, a gente não vai mudar. Nós não vamos mudar. Então, assim, eu acho que todo mundo tem essa parte de Pedro, sabe? Sim. Essa parte dessa raiva, dessa fúria. Só que vai passando um tempo que você vai amadurecendo com o Espírito, que você vai mudando. Tudo na sua vida vai atualizando, sabe? Então, assim, cara, busque a Deus nesse sentido. Sim. Olha só pra você ver. Pedro trocou a ira e trocou tudo aquilo que marcava o seu ministério, vamos dizer assim, negativamente. Sabe por quê? Para o quê? Ele trocou por liderança. Pedro foi preso. Ele sofreu as consequências de muitas coisas que ele mesmo causava. Pedro, ele era muito daquela revolta. Ele veio ali das mesmas regiões de Jesus, que é Nazaré. Então, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria uma vida nova. Ele não aceitava ser subjugado por Roma. Mas ele precisava descansar. Ele precisava deixar a ira de lado. O Espírito Santo fez isso. O mais difícil para um cristão hoje em dia é ele olhar firme para o que Deus está falando e aceitar todas as suas propostas. Aceitar a lei do Senhor. Fazer aquilo que Deus manda. Se você perguntar a qualquer cristão hoje o que ele faria no lugar do Will Smith, ele vai falar assim, cara, eu não mudaria nada. Eu ia lá e deixar mais soco na cara do Chris. Todo mundo odeia o Chris. Beleza. Mas e aí? E depois? As consequências? É esse ato mesmo? Se você errar com alguém, você prefere que alguém chegue ali e tire a arma e te mate? Ou você prefere que a pessoa seja conduzido, e não induzido pela ira, mas conduzido pela palavra de Deus? Porque o nosso amigo Will Smith foi induzido pela ira. Agora, Deus queria que ele fosse conduzido pela palavra. Mansidão, retidão, integridade, benevolência. Era isso que ele precisava demonstrar. Ele não conseguiu. Sim. Eu acho que isso deixou bem claro, sabe? Para todo mundo, eu acho agora, na verdade, que a dependência para você não ficar nesse sentido de ira, de raiva, é sempre do Espírito, sabe? Sim. Então você que tá do outro lado aí, que eu acho que tá escutando esse episódio hoje, tá sendo edificado aí, espero em nome de Jesus esteja sendo edificado, cara, peça a Deus mansidão, paz, benignidade, que são os frutos do Espírito, para que você na hora da ira, você pense duas vezes e não pratique o ato. Porque, na verdade, quando você está irando, ainda você não está pecando. Mas quando você peca, você tem as consequências. Que é aí que está o problema. Que a consequência do seu ato, meu filho, vai ser ruim para você. Olha só para você ver. Richard Crisbon, um dia ele estava no jogo de futebol e o time dele perdeu. E ele ficou irado e abaixou e bateu no gramado e socou o gramado. E aí ele levantou, o pai dele veio socorrer ele e falou assim, não age assim. Aí ele falou assim, mas o senhor também fica irado? Aí o pai parou, analisou e falou assim, nós dois estamos errados. Sim. Nesse momento, pegue toda a sua raiva, transforme ela em grande energia para reverter toda e qualquer situação de ofensa e de prejuízo. E se torne um líder. O Will Smith poderia ser um líder de um movimento de mudanças em vários patamares. Sim. Tendo outras atitudes, pegando e canalizando toda aquela ira para transformar ela em energia para liderar e mudar. É verdade. Se ele fosse mais sábio, e como diz o versículo 4, olha só para você ver o que diz o versículo 5. O versículo 4 do capítulo 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se.
Ofereça o sacrifício como Deus exige e confie no Senhor. O maior conselho, e no 6 diz assim, ó, muitos perguntam o que nos fará desfrutar o bem. Faz o Senhor resplandecer sobre nós a tua luz, a luz do teu rosto. Sim. Se ele tivesse ouvido e prestado atenção no Denzel Washington, ele teria sido mais abençoado e mais sábio. Denzel Washington diz para ele, é nos momentos de maior glória que o inimigo vem. Aí eu pergunto para você como uma pessoa que está escutando a palavra de Deus, sendo cristão ou não cristão, qual a atitude que você vai ter? A história dele está com uma mácula. Só boas ações vai mudar isso? Não. É ele sendo transformado que vai mudar. Não é se internando. Ele crendo que Jesus Cristo transforma. Ele aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Toma a mesma decisão que eu estou lhe falando agora. Aceite a Cristo para ser transformado. Amém. Luiz, é contigo. Então, gente, vamos chegando no final de mais um episódio. De novo, refletindo de novo. Pense, reflita, não tome atitude de uma hora para outra e peça os frutos do Espírito para você. Amém? Seja abençoado, seja edificado. Não deixe de comentar o nosso vídeo, dá aquele joinha aí, dá aquela curtidinha, entendeu? E compartilha pra gente. Vai mandando aí nos comentários aí temas interessantes pra gente, coisas novas, interessantes, que a gente vai estar atualizando nosso canal. E vamos estar aumentando a frequência de vídeos aí. Pode ficar tranquilos, amém? Sejam bem-vindos.